Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer uma revisão básica daquilo que vocês vão ver nas provas, tá? Então, a unidade que nós vamos trabalhar na prova ainda está relacionada à dança, à arte da dança, e eu quero que vocês busquem estudar então a parte da dança que fala das nossas características. Então a dança no Brasil, a história da dança, das danças regionais. Então a nossa unidade já está até marcada lá, né? Nós estamos na, no, na unidade, na unidade 2 que está falando exatamente dessas questões. Então nós vamos enfocar dentro dessa revisão o último vídeo, né, que nós trabalhamos, esse vídeo onde fala da questão da regionalização, né, as danças regionais, as suas características, a influência dela na formação do nosso povo, da identidade cultural do nosso povo. Então eu quero buscar com vocês essas informações para a gente poder trabalhar. Então vamos ver da seguinte forma. Nós já até vimos esse vídeo anteriormente, né? Algumas dessas imagens aqui vocês já conhecem, mas eu quero relembrar para que fique bem claro para vocês a importância então das danças regionais. Por que a gente fala de dança regional? Porque o Brasil, ele, por ser considerado, né, um país continente, por ter essas dimensões continentais e essa mistura tão grande de povos, de origens bem distintas, né? Os europeus, os africanos, os indígenas e depois, mais recentemente, na história do Brasil, né, do século XIX, a chegada dos imigrantes, todos eles foram trazendo um pouco da sua cultura. Essa cultura foi se misturando aqui pelo Brasil e ela foi se distribuindo pelas regiões. Então são 5 regiões. Hoje nós vamos enfocar basicamente a região Nordeste, as danças regionais nordestinas. Nós estamos no mês de junho e para a cultura brasileira, nós, né, geralmente nós, evangélicos, a visão que a gente tem dentro da religiosidade, nós não comemoramos as festas juninas, mas a gente não ignora que elas fazem parte da formação e da identidade cultural do Brasil, porque é originária, né? Uma dança originária da Europa, veio inserida dentro dos costumes católicos. Então a gente vê, e eu me lembro que eu até falei isso com vocês, e vocês vão se lembrar, olha, o Brasil é um país o quê? Multicultural. Então, nós temos várias culturas, vários costumes, várias características, várias identidades. Então, essa mistura grande de povos que vivem aqui pelo nosso território favoreceu, né, a formação dos nossos valores culturais, daquilo que a gente entende como cultura, como costumes, e as tradições, por exemplo, as tradições católicas que vêm com os santos, com os ritos, mas que foi sendo inserida também a identidade cultural africana, os costumes indígenas, as características das lendas indígenas, e isso tudo foi misturando para formar a nossa identidade cultural. Então, a identidade múltipla é porque nós não viemos de uma única raiz. Nós viemos, então, da mistura de várias culturas, de vários povos e de vários momentos. E é isso que é importante vocês relembrarem. Tá? É bom vocês enfocarem nisso. Que a nossa identidade cultural, ela vem dessa mistura de vários povos, vários costumes, várias informações, para formar, então, essa variedade, essas facetas que a gente tem. Então, as manifestações culturais, principalmente no nosso território, é formada então pelas danças e pelas festas populares. Mês de junho, festas juninas. Mês de julho, festas julinas. Mês de agosto, agostinas e setembrinas e assim por diante. Mas só tem junho, julho, agosto e o último resquício lá em setembro. Então, as festas juninas do mês de junho, relacionadas aos santos católicos, né? São Pedro,
São João, Santo Antônio. Santo Antônio foi, inclusive, dia 13 de junho, seria o início das festas populares, que são as quadrilhas. O mais comum são as quadrilhas. Só que aliado a isso tudo, e vocês vão poder encontrar isso lá no texto do livro, junto às danças vêm os hábitos alimentares, né, as comidas dessa época, canjica, pé de moleque, o milho assado e por aí vai todos esses costumes. Então, o modo, até a forma como eles cultivam, a época que eles cultivam, a forma como eles vão preparar essa terra, tudo isso faz parte de manifestações culturais, porque são crenças, são costumes, são valores que foram passados, né? Principalmente as famílias tradicionais mais antigas do século XVIII, do século XIX, que vieram da Europa, trazendo essas informações. Então, quando a gente pensa em manifestações culturais, a gente não pode levar em conta só aquilo que a gente entende, por exemplo, na nossa religiosidade. Somos evangélicos, mas nós não podemos ignorar que existe, né, estas informações, que elas fazem parte da cultura do povo brasileiro. Entenderam? Então, dentro desse conceito de identidade cultural, vai, né, perpassar por todas essas características e, consequentemente, chega na questão da religiosidade. Religiosidade de um povo, de onde vem a maioria das culturas, elas são baseadas na religião, no temor que aquele povo tem àquele Deus, né? E vivendo aquela crença. E isso vai fazendo parte do dia a dia, vai sendo inserido no dia a dia das famílias, das comunidades. Então é por isso que a gente vê as manifestações culturais dessa forma. Então, dentro desse conceito das danças, que é o enfoque nosso, né, e junto com essa identidade das danças, né, depois eu quero mostrar um outro vídeo para vocês. Vocês não podem esquecer que dentro desse conceito das danças vem a música, né? A música regional, a música caipira, a música sertaneja, mais recentemente a música sertanejo universitário, né? Que traz essa nova identidade mais urbana, mais atual. Mas os estilos musicais, por exemplo, que acompanham as festas juninas, baião, chachado, shot, forró, que são festas nordestinas, músicas nordestinas, a gente não pode esquecer que delas, né, principalmente do baião, que essa aqui é acompanhada de violão e sanfona, também favoreceu a formação de um outro tipo de música que é importante nessa regionalização, nesse regionalismo, que é a música caipira, a música raiz, como eles dizem, né? Da viola caipira, que é a base da música sertaneja, como da música nordestina é a sanfona, é o triângulo, a zabumba, são instrumentos. Então, dentro desse conceito, anda muito junto, muito ligado, tanto a dança regional quanto a música regional. Uma completa a outra. A música regional caipira, caipira raiz. Da caipira raiz vem a música sertaneja, né, das duplas sertanejas, fazendo primeira voz, segunda voz, as vozes em uníssono, né, quando os dois cantam no mesmo tom. E essa sequência da música sertaneja que vem construindo um estilo próprio e vem até os dias atuais com a música sertanejo universitário, que está aí, faz parte também da cultura brasileira. Então, as danças populares, é impossível a gente falar de danças sem comentar a música. Então, tudo isso veio da Europa no século XIX, que se agregou aqui aos costumes indígenas e aos costumes africanos, por exemplo, a capoeira, que foi inserida nesse contexto. Né? Hoje tem quadrilha estilizada, que é essa daqui, que mistura vários ritmos, vários estilos para contar uma história, diferente da quadrilha caipira, que era baseada
somente naquelas referências sertanejas, rurais, e isso vinha acompanhado desse estilo musical. Então a gente vê aí que tanto a dança quanto a música tem essa relação muito íntima, muito forte da música caipira, que caminha para a música sertaneja, até chegar no universitário, que é o sertanejo universitário atual. Todos eles contam uma história, mas todas têm a mesma raiz comum. São as festas populares, as danças populares, que popularmente chamadas de quadrilhas, que são as músicas caipira. Então, todo esse contexto histórico forma a nossa identidade cultural, que é o mais importante. Então, o que eu quero que vocês peguem para a prova é exatamente isso. Reforçar essas características, esse estudo, pensando na construção da nossa identidade cultural, dos nossos costumes, ok? Então, bons estudos, boa sorte na prova. Não esqueçam de estudar o capítulo que o Silvino mandou para vocês, que eu anotei. Deem uma olhada nesses vídeos, deem uma olhada nessa revisão. Façam um resumo pensando nisso que eu estou falando, essas anotações que vocês vão conseguir elaborar e fazer uma boa prova. Ok? Um abraço, pessoal. Até qualquer hora. Tudo de bom.